Paralelos históricos. Então agora a gente vai estar estudando sobre os paralelos históricos. Nós não pretendemos fazer uma análise minuciosa de todos os fatos históricos ocorridos durante o período de tempo estudado, mas apenas mencionar os pontos que foram mais importantes dentro da providência de Deus naquele período. Então, o que nós vamos estudar dentro do paralelo histórico, basicamente é uma comparação entre o período de 2000 anos antes de Jesus e o período de 2000 anos depois de Jesus. E através disso nós vamos chegar a uma compreensão importante relacionado à volta do Senhor do segundo advento. Também vamos chegar a uma compreensão importante de que Deus está conduzindo como um Deus vivo por trás de cada ocorrência na história da história dos povos escolhidos. Então nós vamos começar analisando como que a história progride. Então os historiadores já descobriram que a história progride em uma espiral, ela não caminha em linha reta, mas eles não sabem a causa. Então qual que é o motivo? Porque periodicamente, de tempo em tempo, está se repetindo alguma coisa que já aconteceu há algum tempo atrás. Então a causa por que a história se movimenta dessa forma é a providência da restauração por indenização. Então uma época, ela repete o curso histórico de uma época anterior. Então isso chama idade de identidade de tempo providencial, quando está se repetindo alguma coisa que já aconteceu anteriormente na história. Então por que será que acontece isso? Porque uma época repete o curso histórico de outra época. A finalidade da história, nós sabemos, é Deus trabalhar para poder enviar o Messias. Então Deus ele chama uma pessoa na posição de figura central, como nós estudamos a história de Moisés, de Abraão, de Noé, Adão, ele chama uma pessoa para poder estabelecer o fundamento para poder receber o Messias. E quando acontece alguma falha, essa pessoa, essa figura central falha, então uma era é finalizada. Mas como a predestinação de Deus ela é absoluta, Deus espera passar um período de tempo e chama uma outra figura central em uma outra época para também estabelecer o fundamento para poder receber o Messias. Então, para poder restaurar por indenização a idade anterior. Então, por isso é que tem que se repetir. Então, nesse caso, se repete o número de anos ou gerações e também repete os fatos históricos providenciais. Então, quando alguém falha no passado, como a finalidade da criação de Deus, da restauração de Deus é enviar o Messias, então Deus chama uma outra pessoa em um momento futuro para poder continuar esse trabalho. Por isso se repete os fatos históricos, também se repetem os anos e as gerações daquilo que aconteceu anteriormente. Então, nós vamos estudar, nós vamos fazer uma comparação, um estudo comparativo entre a história do primeiro Israel e a história do segundo Israel, que são os cristãos. E nós vamos entender mais claramente que a história humana tem sido criada de acordo com uma providência consistente, uma providência formal de um Deus vivo. Então nós vamos estudar a história do primeiro Israel, que são o povo escolhido, os judeus, e a história dos cristãos, que são chamados segundo Israel. Então a gente vai estudar através do Antigo Testamento e através do Novo Testamento. Então quando nós compararmos os 39 livros do Antigo Testamento com os 27 livros do Novo Testamento e também a história cristã de 2000 anos, nós vamos poder compreender que há uma consistente repetição de fatos e de históricos nesse período. Então nós vamos entender como Deus tem trabalhado para criar o fundamento para mandar o Messias e também como Deus tem trabalhado para criar o fundamento para a volta de Cristo. Nós vamos entender através deste estudo comparativo. Mas antes nós temos que entender por que e como a providência de Deus se prolonga, como se prolonga a providência da restauração e por que ela se prolonga. Primeiramente, por que a providência se prolonga? Porque a predestinação da vontade de Deus, ela é absoluta, como nós vimos lá no capítulo da predestinação. Também, mas a predestinação para o cumprimento da vontade é relativa, e também a predestinação da pessoa, do homem que vai realizar a vontade de Deus, também é relativa. E quando o homem não cumpre a sua porção de responsabilidade humana, então a providência tem que prolongar. Quando uma pessoa não cumpre aquela missão que foi dada por Deus, Deus tem que trocar essa pessoa
e continuar a providência, assim como nós já estudamos, depois que Adão falhou, chamou Noé, depois que Noé falhou, chamou Abraão, Abraão falhou, chamou Moisés, depois da falha de Moisés, veio Jesus. Como Jesus não foi possível, através de Jesus, realizar todo o ideal de Deus na terra, Jesus prometeu que viria o Senhor do segundo advento no futuro. Então, quando não consegue realizar numa época, pelo fato da predestinação da vontade de Deus ser absoluta, então Deus tem que prolongar e chamar uma outra pessoa para realizar no futuro. Então, esse é o motivo por que se prolonga a providência de Deus. A segunda razão, como se prolonga a providência de Deus, de que maneira, de que forma se prolonga, até quantas tentativas pode prolongar a providência de Deus. Nós já estudamos no princípio da criação, na seção 5, que Deus ele é a realidade do número 3, ele é um ser do número 3, ele é uma realidade absoluta, ele tem as duas essencialidades dentro de si harmonizadas, ele é o centro harmônico. Por isso, toda a criação que foi criada à imagem de Deus, ela vai se desenvolver através da existência, movimento e crescimento. Tem que passar pelo curso do número 3. Então, a providência da restauração de Deus, que é um processo de recriação, também tem que se repetir. Então, a providência pode se prolongar até 3 tentativas, que é formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, respondendo à pergunta, como se prolonga a providência de Deus? A providência da restauração de Deus pode ser prolongada somente até 3 estágios. Quando nós olhamos alguns exemplos na Bíblia, nós podemos perceber a providência de Deus prolongando e sendo realizada até a 3ª tentativa. Por exemplo, a falha na oferta substancial de Caim e Abel se prolongou primeiro, começou com Adão, se prolongou para Noé e Abraão, que era a 3ª tentativa, foi realizada. A falha na oferta simbólica, através de Abraão, também se prolongou de Abraão para Isaque e de Isaque para Jacó, sendo realizada na 3ª tentativa. A restauração de Canaã nacional na época de Moisés também se prolongou, como o primeiro curso não deu certo, prolongou para o segundo e depois para um 3º curso, dando certo na 3ª tentativa. A restauração de Canaã mundial no curso de Jesus, como nós já estudamos também, se prolongou do primeiro para o segundo, foi realizado apenas na 3ª tentativa, no 3º curso. O ideal da construção do templo também se prolongou do rei Saul para Davi e Davi para Salomão, sendo realizado na 3ª tentativa. O ideal da criação de Deus também não foi realizado com Adão, se prolongou para Jesus a 2ª tentativa e na volta de Cristo na época do Senhor do segundo advento, que é a 3ª tentativa, vai ser realizado com toda certeza. Também tem provérbios populares que diz, se não for realizada na primeira, certamente será realizado na 3ª. Então, a providência de Deus pode ser prolongada somente até 3 estágios. Outro ponto importante que nós temos que entender também, antes de começar a comparação no paralelo histórico, é sobre os números providenciais. Então, existiam números que Adão deveria ter restaurado. Esses números providenciais, eles são o número 12, 4, 21 e o 40. O número 12 é o fundamento de 4 posições, vezes os 3 estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. O número 4 são os 3 estágios mais o domínio direto de Deus, que dá 4. O número 21 é o número 7, que é a soma do número 3, que é o céu, mais o 4, que é a terra, vezes os 3 estágios de crescimento, formação, crescimento e aperfeiçoamento, dá 3 vezes 7, 21. E o número 40 é o número 10, que é o número do retorno, vezes o fundamento de 4 posições. 10 vezes 4, 40. Então, Adão, ele tinha que realizar todos esses números, como pode ser visto aí, o 12, o 4, o 21 e o 40. Ele deveria se tornar a substância aperfeiçoada desses números, mas como aconteceu a queda, Satanás invadiu esses números. Então, nós podemos ver uma repetição desses números ou dos seus múltiplos na Bíblia constantemente. A razão é porque estes são números providenciais que foram perdidos com a queda, por isso no processo de restauração através da Bíblia, Deus ele vem tentando recuperar, restaurar esses números, como 12, o 4, 21, 40 ou o múltiplo desses números. Então, a gente vai entender agora como que Deus estava aplicando no seu trabalho providencial esses números providenciais. Então, Adão deveria realizar o número 12, 4, 21 e 40. Como ele não realizou, já na providência na família de Noé, Deus já começou a aplicar
esses números. Por exemplo, representando o número 12, foram 120 anos de construção da arca. Também representando o número 4, foram 40 dias de julgamento pelo dilúvio na época de Noé. Representando o número 21, nós sabemos que os 3 pombinhos eles foram soltados por Noé através de 7 dias, um período de tempo de 7 dias de um para o outro. Então, os 40 dias também, desde que a arca parou no alto da montanha, até quando Noé soltou o primeiro pombinho, foi um período de 40 dias. Então, esses números 12, 4, 21 e 40 são números providenciais que Deus começou a utilizar constantemente na sua providência. Nós podemos vê-los repetidas vezes na Bíblia. Então, entre Noé e a época de Abraão, passaram-se 400 anos. Então, desde Abraão até quando Jacó comprou a sua primogenitura, passou um período de 120 anos. É o múltiplo daquele número 12. Depois que Jacó comprou a primogenitura até a sua partida para Harã, passou um período de 40 anos, simbolizando aquele número 4. Desde a partida para Harã até quando ele retornou para Canaã, como nós já estudamos, passou um período de 21 anos também, representando aquele número 21 que Adão deveria ter realizado. E desde que ele retornou para Canaã até a partida para o Egito, demorou 40 anos. Então, Deus começou a aplicar sistematicamente esses números providenciais para poder restaurar o seu ideal da criação. Então, nós podemos comparar aqui nessas 3 linhas uma repetição sistemática dos números e dos fatos, dos acontecimentos. Então, os 120 anos de Abraão, até quando Jacó comprou a primogenitura, é conhecido como o período da família unida. Depois daqueles 40 anos da compra da primogenitura até a partida para Harã, quando Jacó teve que fugir do seu irmão, como família dividida. Depois que ele partiu para Harã, até quando ele retornou a Canaã, é chamado o período de cativeiro e volta de Jacó, onde ele ficou com seu tio durante 21 anos para poder ter a sua família, depois ter riquezas, como nós já estudamos. Depois, desde que Jacó volta para Canaã, até quando ele foi para o Egito visitar José, passou um período de 40 anos chamado preparação para entrar no Egito. Então nós vamos perceber que depois a história do povo judeu que preparou para receber Jesus e também a história do povo cristão que está se preparando para receber a volta de Cristo está mantendo esse mesmo padrão sistemático de repetição numérica e também de acontecimentos. Então nessas 2 linhas abaixo a gente vai estar comparando o que aconteceu, pegando a história do povo de Israel que começou lá de Abraão, Isaac e Jacó até na época de Jesus. Nós percebemos que tem um período de aproximadamente 2000 anos. E esse período de 2000 anos, ele é dividido em 6 períodos, que é o período de escravidão no Egito, que durou 400 anos, depois o período chamado período dos juízes, que durou também 400 anos, depois o período chamado Reino Unido, que foi de 120 anos, depois o reino foi dividido durante 400 anos, depois 210 anos de cativeiro e volta do povo judeu, e por fim, 400 anos de preparação para a vinda de Jesus. Então, esse período de cerca de 2000 anos da história do povo judeu, a gente vai estar estudando agora os principais acontecimentos providenciais nesse período e a finalidade de Deus ao realizar cada um deles, para entender como foi a preparação para a vinda de Jesus. E depois que o povo crucificou, entregou Jesus para a crucificação, começou a história do povo cristão, que é a linha de baixo, onde também passou um período de cerca de 2000 anos em preparação para o retorno. Então nós vamos entender cada um desses 6 períodos, primeiro da história do povo judeu, depois comparar com 6 períodos da história do povo cristão. Então, como foi a característica desse primeiro período de 400 anos de escravidão no Egito? Então, devido ao fracasso de Abraão em cortar o pombinho, como nós já estudamos, os israelitas foram escravizados durante 400 anos. Neste período, eles levavam uma vida de separação de Satanás, através das ofertas, da circuncisão e também de guardar o sábado. E a população israelita estava aumentando no meio da perseguição. Então, Faraó começou a matar os filhos dos judeus, como nós já vimos na história de Moisés. Depois, Moisés subjugou o Faraó naturalmente, através de 3 milagres e 10 pragas, e quando concluiu o período de escravidão de 400 anos, Moisés tirou o povo do Egito e levou o povo até a terra de Canaã. Então, a característica desse primeiro período de 400 anos são esses pontos que nós citamos agora. É importante nós guardarmos esses pontos porque futuramente, quando nós formos comparar
com o período de 400 anos de perseguição sob o Império Romano, que aconteceu durante o tempo do cristianismo, nós vamos perceber que teve muita semelhança entre os dois períodos. Então nós vamos perceber que uma história está repetindo o período anterior. Depois que terminou o período de escravidão no Egito, eles entraram no período chamado período dos juízes, que também durou 400 anos. Então, quando eles chegaram à terra de Canaã, eles organizaram um sistema de juízes, onde o sumo sacerdote, apenas um juiz fazia a função de sumo sacerdote, profeta e rei. Um juiz fazia 3 funções por si mesmo. Nesse tempo, iniciou o sistema feudal israelita e eles foram divididos, estavam divididos em 10 tribos. Esse também foi marcado por um período de grande confusão na fé dos israelitas, porque eles estavam imitando os costumes pagãos das 7 tribos de Canaã, porque quando Josué entrou em Canaã, Deus pediu que ele não podia permanecer nenhuma outra tribo ali, além do povo israelita, mas Josué começou a conviver com aquelas tribos de Canaã, então a fé do povo israelita começou a misturar com a fé do povo. Então, no fim desse período de 400 anos, o juiz Samuel coroou o rei Saul para poder começar um reinado. Então essas foram as características desse período de 400 anos, chamado período dos juízes. Depois que terminou os 400 anos de período dos juízes, entraram no período de 120 anos, chamado Reino Unido. Então a missão dos reis, o rei Saul, Davi e Salomão, era construir o templo, colocar as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, e isso seria a casa de Deus. Na verdade, seria a casa do Filho de Deus, onde o Messias poderia vir depois desse fundamento, porque já estaria expandindo o fundamento, como nós vimos na história de Moisés. Antes de expandir aquele fundamento, Deus não podia mandar um Messias, mas nesse momento já tinha um reino forte, poderoso. Então, o rei deveria realizar a vontade de Deus e construir o templo, mantendo uma boa união com os profetas, que eram representantes do lado de Deus. Então, se tivesse acontecido isso, todo o povo de Israel deveria se unir ao rei e, com isso, criar o fundamento para poder receber o Messias naquele tempo. Então, o rei Saul, ele não constrói o templo e criou um grande exército. O rei Davi, depois de 40 anos, o rei Davi foi coroado. Ele até chegou a planejar a construção do templo, mas, no fim, ele não construiu o templo. E depois o rei Salomão foi coroado como terceiro, depois de 40 anos, do rei Davi, e ele finalmente construiu o templo. Ele fez a casa de Deus, né, onde poderia receber a volta de Cristo naquele tempo. Mas tinha um problema, que o rei Salomão ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, e a maioria delas eram pagãs. Então elas traziam seus deuses pagãos e colocavam dentro do templo. Então o templo foi invadido pelos deuses pagãos, ou seja, o templo foi invadido por Satanás. Então não tinha uma circunstância adequada para que o Messias pudesse nascer naquele momento. Mas o plano de Deus era que, através da união do rei com os profetas, o povo se unindo, os reis pudessem construir o templo corretamente, tanto internamente quanto externamente. Então o Messias poderia nascer ali, sendo descendente de um daqueles reis. Mas isso não foi possível acontecer porque Satanás invadiu o templo de Salomão e por isso não foi possível realizar a vontade de Deus naquele momento. Então, a tentativa de Deus de enviar Jesus, de enviar o Messias naquele tempo, fracassou. Então, teve que prolongar mais uma vez para poder recuperar os erros que tinham acontecido no passado. Então, como Satanás invadiu, o reino precisou ser dividido. Então eles entraram no período, a história do povo judeu entrou no período chamado de reino dividido do norte e do sul. E esse período durou 400 anos. Como Satanás invadiu, o reino foi dividido para poder fazer a separação de Satanás. Então, depois que Salomão morreu, Roboão assumiu o trono e começou a aumentar os impostos, começou uma rebelião e ocorreu a divisão do reino. O reino ele foi dividido entre 10 tribos de Israel, que estavam adorando deuses pagãos, e 2 tribos de Judá, que estavam representando o lado do bem. Nessa época, foi aquela época dos grandes profetas, como, por exemplo, Amós, Jonas e Elias, por exemplo. Esses profetas, eles iam até as 10 tribos de Israel para poder pregar a palavra de Deus, para que eles pudessem se arrepender. Só que esses profetas eles não eram bem recebidos, pelo contrário, eles eram apedrejados e até mortos. Inclusive Jesus
muitos anos depois, citou sobre isso, quando ele disse, né, a qual dos profetas vossos pais não apedrejaram, até mataram aqueles que haviam anunciado a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então, aqueles profetas, eles iam até as 10 tribos e não eram bem recebidos lá. Então, o povo não estava se arrependendo de ter adorado deuses errados, deuses pagãos. Então, isso deu uma condição para que Satanás pudesse, através dos assírios, destruir aquele povo. Então, as 10 tribos de Israel foram destruídas pelos assírios. Por outro lado, dentro das 2 tribos de Judá, que representavam o lado do bem, começaram a adorar também outros deuses, e eles foram cativos na Babilônia. Satanás invadiu também o outro lado, e o templo foi destruído pelo rei Nabucodonosor II. Então, eles foram cativos para a Babilônia. Aquele templo que deveria ser a casa de Deus, a casa do Filho de Deus, foi destruído. Então, assim se passou o período de 400 anos, chamado Reino Dividido do Norte e do Sul. No fim, Satanás conseguiu invadir as 10 tribos de Israel e também invadiu as 2 tribos de Judá depois, apesar de todo o trabalho árduo dos profetas, como Amós, Jonas, Elias, entre outros. Então, quando terminou a história do povo judeu de 400 anos de reino dividido Norte e Sul, entrou num período de 210 anos, que é chamado de cativeiro e volta dos judeus. Então, o rei Nabucodonosor na Babilônia levou cativo o rei Joaquim, levou toda a sua família, sua nobreza, foram presos. Então, eles voltaram à escravidão e sem um território. Eles ficaram durante 70 anos nessa condição. Depois o rei Ciro da Pérsia invadiu a Babilônia e ele libertou os israelitas. Só que o povo nesse momento, eles não quiseram voltar de imediato, eles estavam esquecendo a sua missão, a sua identidade como povo escolhido de Deus. Então, nessa circunstância, o profeta Malaquias, ele foi como um reformista da fé dos israelitas, porque através dos profetas, através de Malaquias, o povo foi recuperando mais uma vez aquela identidade de povo escolhido, e eles determinaram a voltar para a sua terra. Então o povo retorna e reconstrói o templo que tinha sido destruído pelo rei Nabucodonosor, e isso foi para devolver a identidade de povo escolhido para os israelitas. Então eles ficaram 70 anos presos, e até retornar completamente para Canaã, levou um período de mais 140 anos, o dobro do tempo que eles estavam presos. Então isso foi um período de 210 anos, chamado de cativeiro e volta do povo judeu. E o profeta Malaquias apareceu depois desse período como um reformista da fé, para poder devolver a identidade do povo. O povo estava esquecendo que a sua finalidade era preparar para poder receber o Filho de Deus, para poder receber Jesus, nesse caso. Então, o povo já estava esquecendo disso, e Malaquias teve que recuperar essa fé, reformando a fé do povo. Então, depois que terminou o período de 210 anos de cativeiro e volta dos judeus, eles entraram no período de 400 anos, chamado de preparação para a vinda do Messias. Então, eles foram guiados por Malaquias, começaram a estudar novamente as leis mosaicas, os 10 mandamentos, e com isso aconteceu uma grande reforma interna na fé do povo. E como última profecia de Malaquias, está escrito em Malaquias 4:5, ele disse que o profeta Elias deveria voltar antes do nascimento de Jesus. Ou seja, o profeta Malaquias informou que o nascimento de Jesus estaria próximo. Então, realmente, depois de 400 anos, depois da preparação para a vinda de Jesus, Jesus pôde nascer como Messias. Tinha uma circunstância preparada para Jesus nascer. Lembrando que o plano original de Deus era que Jesus viesse, que o Messias viesse muitos anos antes, cerca de 1000 anos antes, na época dos reis Saul, Davi e Salomão. Como isso não aconteceu, teve que prolongar a providência por mais 4 períodos, mais cerca de 1000 anos, para que Jesus pudesse nascer depois. E Jesus nasceu. Jesus não veio só para o povo israelita, mas ele veio para toda a humanidade. Um dos pontos que dificultou as pessoas acreditarem em Jesus é que as pessoas achavam que Jesus iria vir apenas para salvar o povo judeu, mas Jesus veio para salvar toda a humanidade. Então, no mesmo tempo, no mesmo período que Malaquias estava reformando o judaísmo, preparando o povo para poder receber o Messias, na Índia, Deus estabeleceu o budismo como novo desenvolvimento do hinduísmo. Foi mais ou menos contemporâneo ao tempo que Malaquias estava trabalhando. Na Índia também Deus estava trabalhando com Gautama Buda para poder preparar uma circunstância, um ambiente, para que depois também pudesse receber
as palavras de Jesus. Na Grécia, Deus inspirou Sócrates e ele abriu a brilhante idade da civilização clássica grega. Então o mundo começou a se desenvolver a partir das ideias de Sócrates, a partir da Grécia. Então Deus estava preparando toda a circunstância para que pudesse facilitar as palavras de Jesus chegarem a todas as partes do mundo. No Oriente também Deus levantou Confúcio, mais ou menos contemporâneo ao tempo de Malaquias, cujos ensinamentos estabeleceram o padrão da ética humana. Então Deus estava preparando toda a circunstância, não só dentro do povo judeu, mas também dentro do povo budista, estava preparando a circunstância externa dentro do povo confucionista para que pudesse comunicar, pudesse receber as palavras, as boas novas de Jesus. Então Jesus devia vir sobre esse fundamento mundial de preparação e através de seus ensinamentos ele traria a união entre o judaísmo, o helenismo, o budismo, o confucionismo e ele iria unificar o mundo sob os seus ensinamentos. Isto era o plano de Deus para a vinda de Jesus. Mas quando o povo judeu entregou Jesus à crucificação, ele perdeu todo o fundamento de povo escolhido. Então, se não recuperar todo o fundamento novamente, não pode acontecer a volta de Cristo. Então é aí que entra esta última linha, essa segunda linha, que é a história do povo cristão, que são os 2000 anos baseados nas palavras do Novo Testamento, e também a própria história do cristianismo de 2000 anos. Nós vamos perceber que é uma repetição sistemática da linha de cima, da história do povo judeu, porque como o povo judeu perdeu o qualificativo de povo escolhido, perdeu o fundamento que tinha sido feito para a vinda de Jesus, então o povo cristão tinha que recuperar tudo isso também por um período de 2000 anos, antes que Deus pudesse enviar o Senhor do segundo advento. Então, estudando agora a parte de baixo, a história do povo cristão, nós percebemos que para poder restaurar os 400 anos de escravidão no Egito que o povo judeu passou, que tinha sido invadido por Satanás, o povo cristão, eles passaram por um período de 400 anos chamado perseguição sob o Império Romano. Então, os primeiros cristãos, eles eram perseguidos em Roma, eles eram conhecidos como a seita dos nazarenos. Quando a gente olha na Bíblia, Atos 24:5, mostra que quando eles prenderam Paulo, eles começaram a falar que ele era um dos seguidores principais da seita do Nazareno. Ou seja, o cristianismo não era conhecido como uma igreja, uma religião, como algo bom, mas era uma seita. Então eles passaram 400 anos sofrendo todo tipo de perseguição. Nesse período, eles também levavam uma vida de separação de Satanás, através do sacramento da Santa Comunhão, através do batismo e também através de sacrifícios vivos dos santos cristãos e através de guardar o sábado. Da mesma forma que, no meio da perseguição, o povo judeu, 2000 anos antes, estava levando uma vida de separação de Satanás, o povo cristão também estava levando uma vida de separação de Satanás dessa forma. Assim como aconteceu com o povo judeu, nos 400 anos de escravidão no Egito, nesse período de 400 anos de perseguição no Império Romano, também o número de seguidores aumentava em meio à perseguição. Quanto mais eles eram perseguidos, mais os seguidores de Jesus, os seguidores dos evangelhos do Novo Testamento também estava crescendo. Depois do período de 400 anos, Jesus subjugou Roma através do seu poder e milagre. Espiritualmente, Jesus ressuscitado conseguiu vencer o Império Romano, da mesma forma que Moisés conseguiu vencer o faraó. Então, depois o imperador Constantino, em 313 depois de Cristo, reconheceu publicamente o cristianismo, já não era mais uma seita, mas foi reconhecido como religião, como grupo religioso, e depois o imperador Teodósio I estabeleceu o cristianismo como religião principal do império, a religião do Império Romano. Então Jesus, depois de um período de 400 anos, assim como Moisés conseguiu tirar o povo da escravidão no Egito, Jesus libertou os cristãos também através do seu poder e do seu milagre. Então esse foi o período de 400 anos de perseguição sobre o Império Romano, que estava recuperando o período de 400 anos de escravidão no Egito, que foi perdido devido ao fato do povo israelita ter entregado Jesus à crucificação. Depois que se passou esse período de 400 anos, o povo cristão entrou em outro período de 400 anos, chamado de período das igrejas cristãs sob o sistema patriarcal, que é semelhante ao período dos juízes, que também durou 400 anos na época do povo israelita. Então o cristianismo ele expandiu e estabeleceu o sistema de patriarcas. Então um só patriarca, ele assumia a função também de sumo sacerdote, de profeta
e de rei, assim como na época dos juízes, onde uma só pessoa assumia essas três funções. Nessa época começou também o sistema feudal cristão. Foi dividido 5 igrejas, a igreja de Antioquia, Jerusalém, Roma, Constantinopla e Alexandria. O cristianismo, que naquele momento era representado apenas pelo catolicismo, ainda não existiam as igrejas protestantes, foi dividido como sistema feudal também. Cada um desses líderes estava governando uma dessas igrejas. Assim como aconteceu no período dos juízes, também foi um período de confusão na fé dos cristãos, porque quando o cristianismo estava expandindo pelo leste europeu, ele começou a herdar os costumes dos pagãos, dos povos germânicos, costumes pagãos daqueles povos. Então, muitas das coisas que o cristianismo herdou naquele tempo não eram costumes diretamente vindo de Jesus ou de seus principais discípulos, mas que o cristianismo herdou daqueles povos. Um dos exemplos que nós podemos ter, por exemplo, é a questão da árvore de Natal, que é celebrada dentro do cristianismo. Foi um dos pontos que foi herdado desse contato cristão com os pagãos. Quando os povos germânicos tinham uma boa colheita, eles escolhiam a melhor árvore da região e enfeitavam essa árvore para poder ofertar para a deusa da fartura. Então, como o cristianismo estava expandindo naquela região, acabou herdando esse costume e o que acabou sendo a nossa famosa árvore de Natal que a gente conhece hoje. Então, esse foi um período de confusão também na fé do povo cristão, assim como aconteceu no período dos juízes. Então, ao final desse período de 400 anos das igrejas cristãs sob o sistema patriarcal, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como rei, e aí começou o período de reino. Assim como o juiz, como o profeta Samuel coroou Saul, o Papa Leão III também coroou Carlos Magno, e entraram no período de 120 anos, chamado período do reino cristão. Então como foi esse período? Carlos Magno tinha grande força militar e ele deveria fazer uma função importante nesse reino cristão, Reino Unido cristão, para poder preparar para a volta de Cristo. Então, o que deveria acontecer nesse período? O rei deveria receber as palavras de Deus através do Papa e dos mosteiros. Por outro lado, o Papa e os mosteiros deveriam unir-se ao rei como seus súditos. Então, deveria acontecer uma união entre o rei, os mosteiros e o Papa. Esta união entre o Papa, que era o rei do reino espiritual, e o rei, que era o reino substancial, deveria acontecer essa união, e sobre esta união criar o fundamento para o retorno do Messias, ou seja, criar o fundamento para a volta de Cristo, o fundamento para o Senhor do segundo advento. Então, sobre esse fundamento, o Senhor do segundo advento poderia ter nascido naquela época e estabelecer o reino celeste. Então, Deus tinha planejado que o retorno de Cristo também poderia ter acontecido na época do reino cristão. Assim como 2000 anos atrás, como nós estudamos, Deus planejava ter enviado o Messias, enviado Jesus, na época do reino unido de 120 anos, do rei Saul, Davi e Salomão. Também quando começou o reino de Carlos Magno, Deus planejava mandar o Messias, a volta de Cristo, o Senhor do segundo advento, naquele período. Como nós vimos na época dos reis Saul, Davi e Salomão, a missão dos reis era construir o templo para ser a casa de Deus, receber o Messias. Não é coincidência que todas aquelas principais catedrais, templos que existem hoje na Europa também, elas são datadas da época de Carlos Magno. Ele começou a construir templos, começou a construir grandes catedrais nessa época do reino cristão. Então, não pode ser uma coincidência, mas é o trabalho de Deus que está repetindo o que aconteceu antes, que foi tomado por Satanás. Deus tem que realizar mais uma vez no futuro, como nós estudamos. Então, o rei não exaltou a vontade de Deus e não se uniu com o Papa nesse tempo. Com isso, causou uma confusão na igreja, entre a igreja e o Estado, e os netos de Carlos Magno dividiram o reino. Então, assim como os netos de Salomão os filhos de Salomão dividiram o reino, os netos de Carlos Magno também dividiram o reino. Então, depois desse período de 120 anos, chamado Reino Cristão, começando com Carlos Magno, a história cristã entrou no período de 400 anos, chamado Reino Dividido de Leste e Oeste. E esse Reino Dividido de Leste e Oeste foi para recuperar os 400 anos da história judaica, do Reino Dividido de Norte e Sul, que também durou 400 anos. Então, esta foi a época dos grandes santos, como São Francisco, São Tomás, São Bernardo. Então, esses santos tinham a mesma função
daqueles profetas na época do povo judeu, 2000 anos antes. Então, a missão dos santos era restaurar a igreja para preparar para receber a volta de Cristo. Nesse tempo, o cristianismo estava confuso, tinha muitas questões de corrupção, vendas de indulgências, vidas de luxúria dentro do cristianismo. Então, esses santos, eles pregavam, eles explicavam para as pessoas, principalmente tem a história de São Francisco, que chegou a falar diretamente com o Papa, e depois o Papa autorizou São Francisco a criar a Ordem dos Franciscanos, que são aqueles monges que vivem de forma humilde, de forma simples, justamente para poder lutar contra essa questão de corrupção, de luxúria. Então, esses santos tentaram de todas as formas fazer o trabalho de Deus, assim como os profetas tentaram fazer com que o povo se arrependesse na época do povo, na época do reino dividido de norte e sul, do povo judeu. Mas, por fim, os líderes não se arrependeram, o cristianismo de forma geral não se arrependeu, não houve essa reforma interna dentro da igreja cristã. Então, os turcos seljúcidas invadiram Jerusalém, expulsaram todos os cristãos de lá. Assim como os assírios invadiram Jerusalém, assim como os assírios invadiram, né, aquelas 10 tribos de Israel e mataram todos eles, os turcos seljúcidas também invadiram Jerusalém, expulsaram todos os cristãos de lá, mataram vários cristãos. Então a história estava se repetindo exatamente como tinha acontecido 2000 anos atrás. Os papas e os senhores feudais então iniciaram as cruzadas. As cruzadas durante 200 anos teve muito gasto bélico. Essas cruzadas foram organizadas a fim de tomar novamente a Terra Santa da mão dos muçulmanos, dos turcos seljúcidas. Mas todas essas cruzadas foram derrotadas e a igreja teve muito gasto bélico, a igreja ficou pobre. Então a igreja se tornou pobre e o cristianismo perdeu a sua autoridade e a sua supremacia. Então Satanás ele estava trabalhando de uma forma para que o povo escolhido para poder receber a volta de Cristo, o Senhor do segundo advento, perdesse o seu poder, perdesse a sua autoridade, perdesse a sua supremacia. Então o povo já não estava mais respeitando a autoridade cristã, já não estava mais respeitando a autoridade papal naquele momento. Então assim foi o período de 400 anos do reino dividido de leste e oeste, que estava recuperando o reino dividido de norte e sul. Depois desse período de 400 anos, a história cristã entrou no período de 210 anos, chamado período de cativeiro e volta papal. Esse período de cativeiro e volta do Papa era para poder recuperar, restaurar por indenização o período de 210 anos, chamado cativeiro e volta dos judeus, que havia acontecido cerca de 2000 anos atrás. Estava repetindo essa história novamente. Então, o cristianismo não ouviu a advertência interna de Deus, então eles sofreram o castigo externo, sofreram o expurgo externo. O Papa Clemente V ele trasladou o Vaticano para Avignon, que era o sul da França, em 1309. Então os papas ficaram sob o domínio do rei da França durante 70 anos. Então é como se eles estivessem aprisionados. O mundo cristão estivesse aprisionado, assim como o rei Joaquim, todo o povo judeu foi preso na Babilônia. Da mesma forma aconteceu aqui 2000 anos depois. Nessa época, como o rei da França ele estava dominando completamente todas as ações do Papa, então Roma estabeleceu um segundo Papa em Roma e tinha muitos conflitos entre a ideia do Papa de Roma com a ideia do Papa que estava aprisionado em Avignon, no sul da França. Então depois a igreja destituiu esses dois papas e estabeleceu um terceiro Papa. Só que os dois que foram tirados das suas posições, eles rejeitaram, eles não quiseram sair. Então teve um momento que dentro do mundo cristão haviam 3 líderes cristãos ou 3 papas em conflito entre si. Então isso mostra a situação do cristianismo naquele momento, que também estava perdendo a sua identidade de povo escolhido, estava como que esquecendo qual foi a finalidade de Jesus ter estabelecido o povo cristão, que era simplesmente preparar para poder receber a volta de Cristo, receber o Senhor do segundo advento. Então nesse momento o cristianismo estava confuso, o cristianismo não estava voltando para a sua posição, para o seu estado original. Então depois que o Papa foi libertado, né, do seu cativeiro no sul da França por 70 anos, levou mais 140 anos até se estabelecer novamente toda a normalidade em Roma. Então, somando 70 com mais 140, também dá um período de 210 anos. Então, lembrando a história do povo judeu, ficaram 70 anos
cativos na Babilônia e levaram mais 140 anos para voltar para Jerusalém. Aconteceu a mesma coisa com o cristianismo também. Então, os 3 papas depois foram destituídos e Martinho V foi eleito como papa único. Então isso voltou à normalidade. 140 anos depois já estava normalizado a situação e o Vaticano estava mais uma vez em Roma. Só que depois o Papa Leão X, ele recomeçou a vender indulgências e também vender cargos nas igrejas e outras coisas para poder construir a Basílica de São Pedro, a Basílica que existe no Vaticano hoje, onde o Papa realiza, né, as missas especiais. Então, mais uma vez, o cristianismo voltou à questão de confusão, à questão de corrupção. Então, o cristianismo estava corrupto e assim como apareceu Malaquias no meio do povo judeu para levantar, reformar a fé do povo, no meio do cristianismo também apareceu o reformista Martinho Lutero, em 1517, com a reforma religiosa. Então, Martinho Lutero ele tinha a mesma função de Malaquias, tinha que levantar a fé do povo, devolver a identidade do povo naquela época, para que eles pudessem preparar, de fato, para poder receberem a volta de Cristo. Então, toda essa história está se repetindo desde o período de escravidão no Egito, período dos juízes, tudo isso está se repetindo constantemente na história do povo cristão. Então, isso mostra para a gente que Deus está tentando recuperar, através da história do povo cristão, como novo povo escolhido, aquilo que tinha sido perdido na história do povo judeu, depois da crucificação de Jesus. Então, depois desse período de 210 anos de cativeiro e volta dos papas, entrou no período de 400 anos de preparação para a segunda vinda do Messias. Então, a reforma protestante de 1517, ela serviu para devolver a identidade de povo escolhido aos cristãos. Então, Martinho Lutero fez essa função, assim como Malaquias. Então, desde a Renascença, Deus preparou as religiões, preparou a política, preparou o ambiente econômico para o trabalho do Senhor do Segundo Advento, nessa época. Então, também teve uma preparação interna para a volta de Cristo, através de estudar as palavras de Cristo, através da fé e através da oração. Quando Martinho Lutero, através da reforma religiosa, traduziu a Bíblia para outros idiomas, permitiu a fé do povo ser praticada livremente, então isso era uma reforma, uma preparação interna para poder receber a volta de Cristo, o Senhor do Segundo Advento. Ao mesmo tempo também estava acontecendo uma preparação externa para a volta do Messias, através do avanço tecnológico e científico, tudo isso para poder facilitar o trabalho do Senhor do Segundo Advento. Também no âmbito da política, a política expandiu até o nível mundial e chegou à democracia, que é fundamental para o trabalho do Senhor do Segundo Advento na Terra, para que ele não seja morto, assim como aconteceu com Jesus 2000 anos atrás. A economia também se desenvolveu e com isso possibilitou o desenvolvimento do transporte, o desenvolvimento da comunicação, tudo isso para facilitar as palavras, para facilitar as boas novas da verdade do Cristo do Segundo Advento chegar a todos os cantos do mundo. Também no nível da cultura, está ocorrendo um intercâmbio mundial de línguas e cultura que nunca foi visto antes na história da humanidade. Então, tudo isso é uma preparação de Deus em várias esferas culturais, religiosas, em todos os sentidos, para poder enviar o Senhor do Segundo Advento. Então, o Messias não virá somente para os cristãos. Outras esferas culturais também irão se unir ao Senhor do Segundo Advento. Da mesma forma que aconteceu com Jesus 2000 anos atrás, nós cristãos não podemos cair naquele mesmo entendimento de que Jesus vem apenas para nos salvar, como os cristãos. Nós temos que entender claramente que Jesus vem para salvar toda a humanidade. Ele irá começar um trabalho no meio do povo cristão, que é o povo escolhido, que herdou o fundamento do povo escolhido de Israel, porque eles falharam depois da morte de Jesus, mas começando a trabalhar no meio dos cristãos, Jesus irá expandir o seu ensinamento para todas as esferas religiosas, todas as esferas culturais do mundo inteiro. Então nós chegamos numa conclusão importante aqui, que comparando os 6 períodos da história do povo cristão com 6 períodos da história do povo judeu, nós percebemos que Deus está trabalhando, conduzindo a história de uma forma que ele possa recuperar tudo aquilo que foi perdido para poder enviar o Senhor do Segundo Advento. Em outras palavras, para poder acontecer a volta de Cristo nessa nossa época atual. Então nós devemos analisar um ponto importante. A reforma religiosa, ela aconteceu em 1517, como nós bem sabemos pela história,
E o período de preparação para a segunda vinda do Messias é um período de 400 anos. Então, quando nós somamos 1517 mais 400 anos, dá 1917. Só que nós sabemos que em 1918 foi o fim da Primeira Guerra Mundial. Deus, para poder mandar o seu filho, ele precisa preparar o ambiente tanto internamente e também externamente. Então, Deus não iria mandar o seu filho, com certeza, no meio de uma guerra mundial. Então, a partir do ano de 1918, Deus começou essa preparação para poder mandar o seu filho. Então, quando nós somamos o período da história do povo cristão, nesse período, nessa linha de baixo, nós podemos somar 400 mais 120 anos de reino cristão, mais 400 anos de reino dividido, mais 210 anos de cativeiro e volta papal, e mais 400 anos de preparação para a vinda do Messias. Somando todo esse período numérico, nós chegamos no número 1930. Então, o período da volta de Cristo é a partir de 1918, mas somente até 1930, nesse paralelo histórico que nós traçamos aqui entre a história do povo judeu com a história do povo cristão. Então, através desse estudo, nós compreendemos claramente que entre 1918 e 1930 é o período providencial para Deus enviar o Senhor do segundo advento na terra, ou seja, para Deus enviar a volta de Cristo na terra. Então, quando nós sabemos que neste período, entre 1918 e 1930, deve acontecer a volta do Senhor do segundo advento, nós temos que responder algumas perguntas importantes sobre o tema. Por exemplo, será o nascimento na terra ou será a sua vinda nas nuvens do céu? Na Bíblia tem passagem suficiente para poder defender a ideia de que vem nas nuvens, mas também tem passagens suficientes para defender a ideia de que ele pode nascer na terra. Também, qual nação deverá receber o Senhor do segundo advento? Na época de Jesus, os profetas falaram claramente o local de nascimento de Jesus. Será que na sua volta, será que também nós não podemos saber qual o local correto da volta de Cristo? Certamente Deus irá revelar, porque está escrito na Bíblia que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E também, precisamente quando? Nós sabemos que o período é um período de 1918 até 1930. Este é o período providencial para Deus enviar o Senhor do segundo advento. Mas nós temos que responder claramente, e isso vai ser enfatizado na próxima, vai ser estudado na próxima conferência, sobre o nascimento de Cristo a vinda de Cristo será nascendo na terra ou vindo nas nuvens do céu. Também qual nação irá recebê-lo? E precisamente quando? Nós sabemos que é entre 1918 e 1930, mas em qual período necessariamente irá acontecer a volta de Cristo? Então nós podemos perceber, através do rápido progresso do transporte e da comunicação, tem encurtado as distâncias entre o Oriente e o Ocidente. Também o intenso contato entre os idiomas e cultura que nós vemos hoje trouxeram o mundo a uma maior proximidade. O mundo está se tornando uma única família. Então esses fatores preparam completamente um ambiente no qual os ensinamentos de Cristo em seu retorno podem livre e rapidamente serem conduzidos aos corações de toda a humanidade. Então causando profundas e rápidas mudanças a um nível global. Então, com esse entendimento do estudo do paralelo histórico, nós convidamos para que pacifiquemos o nosso coração e aguardemos boas novas nesta época tão importante dentro da providência de Deus. Muito obrigado.